Olha só, a Câmara dos Deputados aprovou com urgência o projeto que regulamenta o programa de renegociação de dívidas chamado Desenrola Brasil e que também limita os juros do rotativo. Numa entrevista ao jornalismo da Jovem Pan, o deputado federal e líder do PT na Câmara Federal, Zeca Dirceu, falou sobre esse projeto e a gente vai acompanhar um trecho dessa entrevista agora. Desenrola já há 90, 100 dias, ele está funcionando. Ele já provou ser um programa que dá certo. Tanto é que o PIB do país surpreendeu, né, nesse último trimestre, cresceu muito acima do que era esperado, a economia do país, e não foi por acaso. Foi por políticas como essa do Desenrola, a volta do reajuste do salário mínimo acima da inflação, uma série de medidas econômicas como a retomada do Bolsa Família mais forte, maior, que estão dando certo. Então é um programa, o Desenrola, que está dando certo, por isso eu estou muito confiante, viu, Flávio, que a gente vai avançar na aprovação. É muito difícil cravar se vai ser hoje, se ainda vai ter alguma votação amanhã, na véspera do feriado, ou vai ficar para a semana que vem. Muito bem, gente, está aí um trecho do que disse Zeca Dirceu ao jornalismo da Jovem Pan. E deixa eu só explicar para vocês, quando a gente fala que aprovou a urgência, certo, meus queridos amigos, lá na Câmara Federal, eles estão dizendo o seguinte: o projeto não vai precisar passar por comissões que debatem justamente o mérito, ou seja, é um processo mais célere, mais rápido, vai direto para o plenário, e o plenário inclusive deve votar hoje à noite, segundo o que o jornalismo da Jovem Pan apurou, para a gente ter essa limitação aí na taxa de juros. Vocês sabem, Nelsinho, que eu estava dando uma olhada nos números desse juros rotativos, é um abuso que acontece no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, em junho desse ano nós tivemos uma taxa que beirou os 440% ao ano. Ou seja, que loucura é essa? Precisa ter uma certa limitação, né? Há abuso no que se refere a essas taxas, não há não, né, senhor? Mas eu acredito que não seja por força da lei, com uma imposição de limite, que a gente resolva isso, Paulo. A gente deveria, na verdade, pensar essa questão dos altos juros rotativos no cartão do ponto de vista da abertura da concorrência, porque eu acredito que se a gente tivesse mais concorrência, naturalmente a gente teria serviços prestados de crédito ao consumidor e, claro, cada vez com juros mais baixos, porque isso é o que mobiliza justamente a prestação de serviço, a concorrência, ser escolhido pelo consumidor no final das contas. Acredito que a gente deveria ter essa abertura. É muita burocracia, Paulinho, para se abrir um banco hoje no Brasil. Poucos são os banqueiros. No universo de 220 milhões de brasileiros, a gente deveria ter alguma facilidade, claro que com segurança, com fiscalização, acompanhamento do Banco Central, mas uma abertura para mais players nesse jogo. Com mais concorrência, os juros abaixaria na Chegou mais um liberal por inteiro nesse programa, maninho. Eu vou ser sincero com você, porque eu sei que o Mano Ferreira vai concordar com essa história do livre mercado e tal, mas eu acho que vocês estão vivendo num mundo ideal. O mundo real, não dá para esperar tanto tempo até o livre mercado se ajustar. Enquanto isso, 440% de taxa de juros rotativa ao ano, maninho. No mundo real, quando você limita você dialoga com o povo sobre isso? No mundo real, quando você limita preço sem ter condições de mercado para que o preço de fato baixe, porque veja, os juros nada mais é do que o preço do crédito. Então, você colocar aí uma limitação de preço é o velho controle de preço lá do tempo do Sarney. No mundo real, quando você tenta limitar o preço na canetada do governo sem ter condições de mercado reais para isso, o que acontece? Escassez do produto. Então, o que pode acontecer? Muitos brasileiros podem acabar, na prática, ficando sem acesso ao crédito, tendo menos limite no cartão de crédito como consequência desse tipo de limitação. Um outro aspecto é que quem é o maior tomador de crédito do Brasil, de forma sistêmica, é o governo brasileiro, que é um mau pagador, que fica o tempo todo postergando o horizonte de pagamento de suas dívidas com furos no teto de gastos, com um arcabouço frouxo. Posso só te deixar um pouco mais tenso? Esses juros que a gente está discutindo aqui no programa não são juros de livre mercado. Isso é prática abusiva ao consumidor. 440% ao ano, mano. Que livre
livre mercado é esse? Se o governo não faz nada em relação a isso, nós vamos ficar discutindo. Mas a gente já tem, Paulo. A gente tem a lei do superendividamento, que infelizmente não foi colocada em prática como deveria. Isso deveria facilitar a vida desses consumidores que estão envolvidos numa bola de neve sem fim. Acredito que esse seria o caminho também, de fazer valer uma lei já aprovada no Congresso, que é a lei do superendividamento, que não está em prática. Tem isso também. O Deise, você é mais socialista? Tá louco? Eu entendo o ponto de vista dos guris aqui, mas acho que tem uma questão que ela é maior. As pessoas estão endividadas. E o Desenrola, ele propõe uma solução a curto prazo. Então, é isso que vai acabar dando uma resposta. Não adianta a gente... Eu sempre falo isso em relação ao Maninho, né? Mas não adianta a gente pensar no mundo utópico. Bom, no mundo utópico, a gente não teria essa liberação de emendas, esse projeto não estaria sendo votado assim, teria um pouquinho mais de discussão, né? Mas eu acho que o Desenrola, a médio prazo, a curto e médio prazo, ele é uma boa solução, porque as pessoas estão endividadas e quem tiver uma dívida de até R$100 vai poder ter isso perdoado e seguir com essa vida e ter um nome limpo de novo, né? E aí, se o Desenrola der certo, o mercado volta a girar. Espero que volte a girar. Mas né? o Desenrola eu acho bom também, viu, Deise? O Desenrola como um todo, de facilitar a vida daqueles que estão devendo. Pelo menos por enquanto tem mais aspectos positivos que negativos. No final da segunda fase vai atingir até 70 milhões de pessoas. Exato. 70 milhões significa 1 a cada 3. Então imagine o comerciante, o empresário. Tem 3 pessoas passando hoje na frente da loja e um não pode nem entrar para ver porque tá com o nome sujo. Vai colocar mais pessoas no jogo, né? Quem que eu lembro que propôs isso na campanha e ninguém deu crédito? Ciro Gomes. Ciro Gomes. O grande Ciro propôs. Mas o Ciro deve ter explicado... Vocês lembram quando ele falou? Mas é verdade, os créditos têm que ser dados a ele. Porque ele que falou, ele que empunhou essa bandeira na época da campanha, aí teve uma galera, inclusive você, Mano Ferreira, que apontou o dedo dizendo que ele era um populista. Mas qual que é a questão? É que se você não tiver um conjunto de medidas que de fato dê previsibilidade nas contas, que faça com que o governo seja responsável, o governo que é o maior tomador de crédito, dado que ele não consegue fechar suas próprias contas, o que acontecerá será uma distorção do processo que vai ter um aumento de juros futuros depois. Então, para que isso se sustente no longo prazo, não tem atalho, não tem mágica, é preciso ter responsabilidade fiscal. O que quer dizer cortar gastos e não simplesmente ficar tentando aumentar a arrecadação o tempo todo, porque existe limite para o quanto o pagador de imposto vai ser capaz de tolerar aumentos de imposto. Muito bem, gente, olha só.